Então, bom dia novamente a quem nos acompanha. Eu hoje vou falar de um tema que é muito importante, que é a questão da educação, né? Infelizmente, está terminando o primeiro semestre, vem as férias e as escolas, professoras, direções, a comunidade escolar com muitas dúvidas ainda para o que virá para o segundo semestre. O primeiro ponto que eu quero falar é a questão histórica das merendeiras e das higienizadoras. Faz um ano, por essa época está fazendo um ano que teve um movimento e que corretamente e de forma exemplar a prefeitura tomou para si e através da Codeca acabou com aquela terceirização que existia, que era problema histórico de falta de pagamento, de direitos, de falta de profissionais, uma dificuldade enorme que nós vivemos historicamente nas escolas de Caxias. A Codeca fez o processo, agora está acabando, porque nós estamos com um ano, teve processo seletivo, teve concurso público, mas ontem eu conversei com a presidente da Codeca, ela me disse que provavelmente até o dia 14, sexta-feira agora, saia o resultado deste concurso. Mas as merendeiras, as higienizadoras já estão recebendo a rescisão, não estão tendo segurança nenhuma, quando serão chamadas, se serão chamadas, quem será chamada, sendo que a Codeca, todo mundo sabia que o prazo estava para terminar por esses dias. O que tem sido dito é que para o retorno das aulas dia 1º de agosto, as escolas terão as higienizadoras e as merendeiras. Acontece que quem conhece uma escola sabe que aquela limpeza grande, um grande faxinão, como se diz, ele precisa ser feito no período das férias escolares, quando não tem aluno, quando não tem a comunidade, as professoras nas escolas. Ou seja, provavelmente será perdido esses 15 dias de férias de julho para a limpeza e não se tem segurança de que no dia 1º de agosto retornará às aulas com merendeiras e com higienizadoras das escolas. Então, isto é uma preocupação muito grande e que nós vamos precisar pressionar e precisarmos ser ágil para garantir que isso se resolva com a maior brevidade possível. O segundo tema que eu quero tocar em relação à educação é em relação ao PRA. O PRA é o projeto de recuperação de aprendizagem que foi feito especialmente para recuperar a aprendizagem após a pandemia. Todo mundo fala aqui, em todos os espaços, o quanto as crianças e os adolescentes ficaram em defasagem em função do momento que corretamente se precisou trabalhar online ou por os estudos monitorados de outra maneira para preservar a vida das crianças e dos adolescentes e da comunidade escolar. Mas esta defasagem que não é só devido ao processo da pandemia. Antes, nós já havíamos vários projetos, como Mais Alfabetização, vários projetos de recuperação de aprendizagem nas nossas escolas. Isso não é uma novidade. O que acontece com o PRA? O PRA simplesmente era um projeto de todas as 83 escolas do município e, por uma decisão da Secretaria de Educação, para o segundo semestre, ele ficará apenas em 33 escolas, e ainda com turnos reduzidos. Conversando com a secretária, e o que a secretária diz é que os critérios dessas 33 escolas são as que têm maior número de imigrantes, que é um critério importante, mas não é o único e talvez nem o mais relevante. O outro critério seriam as escolas que fizeram parte do processo avaliativo no início do ano, que se chamou
avaliação fluência leitora. Teve algumas escolas que não participaram dessa avaliação por vários motivos. Um deles é porque teve uma avaliação em março, essa foi logo em abril, de uma forma assim emergencial, as pessoas nem sabiam muito bem por que tinham que fazer, mas o que importa é que não é critério para a escola perder esse profissional do PRA porque não participou de uma avaliação feita pela secretaria. Parece muito mais um castigo do que um critério correto para dizer essa escola não precisa mais de recuperação de aprendizagem. O terceiro critério seria o menor índice de aprendizagem no 6º ano do Avalia Caxias. Então, tem vários outros critérios, e aqui eu quero falar até como educadora, que não foi levado em conta e que estão prejudicando mais cerca de 60% das escolas municipais e das crianças e adolescentes dessas escolas. Por exemplo, a questão da vulnerabilidade. A questão de há meses, anos, as escolas estão pedindo e não conseguem atendimento com fonoaudiólogos, psicológicos, psicopedagogas, psiquiatras. Tem crianças que não aprendem porque não ouvem. E a gente não sabe disso porque estão na fila para um atendimento com oftalmologista ou, agora esqueci o termo, há muito tempo, né? Tem criança e tem adolescentes. O ano passado eu tinha um menino do 9º ano que no fim do ano a gente descobriu que ele tinha problema de visão e ele não estava conseguindo usar óculos porque não conseguia consulta. E ele não enxergava direito, ele não aprendia muito por isso, porque ele não enxergava o que estava sendo passado ou mesmo o trabalho que era dado. Tem situações que influenciam na aprendizagem inúmeras, e isso tem que ser atendido pelo município. Não simplesmente considerar que 60% das escolas já atingiram o seu grau de recuperação da aprendizagem. Os programas de aprendizagem, os projetos de avaliação externo, como o Avalia Caxias, esse próprio Fluência Leitora, mostram que a Caxias do Sul tem defasagem na aprendizagem. Então, para que a gente participa dessas avaliações externas, se depois, na hora de aplicar o programa, se aplica por um tempo determinado e mínimo, considerando que as escolas já recuperaram sua aprendizagem? Então, são questões que as direções, as professoras, os estudantes estão preocupados. Eu quero colocar aqui, está sendo feito diálogo com a secretária, mas nós precisamos do retorno nos próximos dias e rapidamente. E o terceiro assunto, ainda relacionado à educação, é em relação ao AEE, que é o atendimento educacional especializado para aqueles estudantes que precisam de algum tipo de atendimento especial. Nós não temos uma informação correta sobre a redução de turmas, quando a turma tem mais de 2 estudantes, como prevê a lei, ou da garantia de monitores para esses estudantes. Os cuidadores, né, que não se chamam mais monitores. Os cuidadores estão numa grande rotatividade, o salário é muito baixo, então, quando eles começam a pegar um vínculo com aquela criança, com aquele estudante que precisa ter vínculo, mais ainda do que os outros estudantes, para aprender, porque são estudantes especiais, eles trocam de trabalho porque não é nada atrativo o salário desses cuidadores. A questão do despreparo, que muitas vezes eu lembro há muito tempo, quando se fez essa lei especial no município, eu fazia parte do Conselho Municipal da Educação, se dizia tem que ter uma formação para esses monitores cuidadores. Isso não tem sido feito, então eles têm despreparo para trabalhar com a enorme diversidade que esses estudantes
de atendimento especial precisam. Então, são coisas da educação, do sistema escolar, que para todos nós, vereadores e vereadoras, e a comunidade de modo geral, que sempre diz que educação é prioridade, precisa ter um olhar e uma resposta imediata sobre essas questões. Muito obrigada. Obrigado, nobre